Glória a Deus, queridos. A palavra fala que nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam, porque é o Senhor que nos dá a força que nós precisamos. É o braço forte do Senhor que nos move, é o Espírito Santo do Senhor que nos faz caminhar. E nós estamos nessa noite aqui porque Ele nos trouxe nessa noite aqui. Ele nos trouxe nessa noite aqui. Feche seus olhos nesse momento. Fale com o Senhor neste momento. Fale com o Senhor neste momento. Ah, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu estarmos nessa noite aqui. Porque o Senhor nos permitiu nos reunir nessa noite para render adoração, render um verdadeiro culto em espírito e em verdade à presença do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque os louvores que foram entoados nessa noite alegraram o nosso coração. E porque através do Teu Espírito Santo nós temos alegria e sabemos que nós podemos confiar em Ti. Nós podemos confiar em Ti, Senhor. Porque cada coração que entrou aqui nessa noite tem uma história. Cada coração, cada vida que está aqui nessa noite tem uma história. E nós nos derramamos, ó Pai, na presença do Senhor, no altar do Senhor. E a nossa oração neste momento é que o Espírito Santo possa ter liberdade. É que o Espírito Santo possa penetrar cada coração nesse momento, possa falar, possa trazer o refrigério, a resposta que for necessária, para que nós possamos, Pai, ser revigorados no poder do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar, queridos, amém? Glória a Deus. Muito boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, a paz do Senhor no coração de cada um. Isso é o suficiente, queridos. A paz do Espírito Santo em nossa vida é suficiente. Porque a paz do Espírito Santo, ela excede a qualquer entendimento, a qualquer compreensão. Ela não precisa de uma resposta. Ela só precisa preencher a nossa vida. A presença do Espírito Santo só precisa preencher a nossa vida. E eu queria cantar um cântico, aquele amém, Paulo? Glória a Deus. Aquele que eu sei que os irmãos cantam. Vamos cantar aquele cântico. É o cântico do Espírito Santo em dó maior. É isso mesmo, Paulo? Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. É Ele que opera nos nossos corações, queridos, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito está aqui. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Peça para que Ele opere em seu coração, querido, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de almas são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pense só no Espírito Santo do Senhor, querido. Esqueça de qualquer coisa que possa atrapalhar você receber a bênção do Senhor.
Deixa de lado tudo aquilo que possa atrapalhar a sua mente, atrapalhar a sua alma, fazer com que você se desconecte do Espírito Santo de Deus. Se abstenha de qualquer coisa que atrapalhe você nesse momento. Pense no Espírito Santo, porque é Ele que faz a palavra ser viva e eficaz. Porque a palavra em si, a palavra literal, escrita, ela não tem poder. Mas a partir do momento que o Espírito Santo age na sua vida, a partir do momento que o Espírito Santo faz ela viver na sua história, querido, peça que o Espírito Santo faça viver a palavra na sua vida, queridos. É a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. Ah, Jesus, obrigado, Senhor. Mais uma vez nós somos gratos. Nós queremos te agradecer no nome do nosso Senhor Jesus, aquele que nos deu a vida, e vida em abundância. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Abra a sua Bíblia, no Salmo 27, glória a Deus. Salmo 27. Glória a Deus. Esse salmo é um salmo escrito pelo rei Davi. É um salmo que, ao mesmo tempo, é um salmo, querido, ou queridos, que ao mesmo tempo declara uma confiança no Senhor. É um salmo que também pede livramento do Senhor. É um salmo que, logo no início, o rei Davi, ele declara a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, no Deus de Israel. Quando nós vamos ler esse salmo aqui nessa noite. Nós poderemos acompanhar e compreender através do poder do Espírito Santo, que esse salmo está declarando uma confiança que nós devemos ter no Senhor. Confiança, confiança, queridos. A base do relacionamento nosso com o Senhor é a confiança. A base do seu relacionamento com Deus deve ser a confiança. E essa confiança é fruto da fé que está em nós. O autor da fé que está em nós é o próprio Senhor. A palavra fala que Ele é o autor e consumador da nossa fé. E através dessa fé, nós confiamos no Senhor. Através da fé que habita em nós, nós confiamos e nós podemos confiar no Senhor. E quando o rei Davi escreve esse Salmo 27, é porque na vida dele muitas coisas estavam ruins. Muitas perseguições estavam acontecendo. E aí ele declara que ele confia no Senhor. E lá na frente ele declama que, mesmo confiando no Senhor, ele precisava da intervenção, ele precisava do livramento do Senhor. Ele precisava que o Senhor o fortalecesse, que o Senhor o livrasse dos males do mundo. E parece, quando eu leio esse salmo, parece que esse salmo foi escrito hoje à tarde. Me parece que esse salmo foi escrito hoje por diversas pessoas. Parece que esse salmo conta a história de muitas pessoas e talvez muitas delas estão aqui nessa noite. E eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura. Poderia projetar aqui, por favor, filho? Eu vou ler na NVI, Salmo 27. Ele começa assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo.
Versículo 6. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios, com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração: busca a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. A tua face buscarei. Então, Senhor, não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador, Senhor. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Ensina-me, conduza-me com uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a vontade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja forte, coragem. Espere no Senhor. Ah, Jesus, mais uma vez eu te agradeço, porque a tua palavra foi lida. E nós sabemos, Pai, que mundo físico e mundo espiritual ouviu que a tua palavra foi lida. E assim como ela foi lida, ela será ministrada. Cortará ossos e medulas, alma, carne, espírito, tudo aquilo que passar por ela. Ela ferirá para alcançar o propósito do Senhor, porque nada impede o poder da tua palavra. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus, queridos. Que palavra abençoada, queridos. Esse Salmo 27, ele por si só já é uma pregação. Ele por si só já é uma ministração. Não precisava nem estar um pregador aqui falando. Só basta ter declamado esse salmo, já era suficiente. Mas o Espírito quer falar mais. Mas o Espírito quer falar com alguém mais alguma coisa. Assim como falou comigo, eu sei que tem falado com vocês. E nós estamos aqui nessa noite para compartilhar a palavra do Senhor. Para compartilhar a palavra do Senhor. Vocês poderam perceber que Davi, ele começa a dizer da confiança que ele tem do Senhor. E lá na frente, ele de repente, ele fala: Senhor, me livra dos meus inimigos. Não me abandone, Senhor, não me abandone. Não me abandone. A certeza que ele tinha da presença do Senhor. A certeza que ele tinha do poder do Senhor, da alegria do Senhor, do livramento do Senhor. Davi escreveu esse salmo quando estava sendo perseguido por diversos inimigos. E certamente há uma mensagem metafórica nesse salmo, para que nós possamos aplicar a nossa vida nos dias de hoje. Quantos inimigos espirituais estão cercando ou tentando nos alcançar? Tantas intempéries da vida, tantas tempestades levantadas no mundo espiritual, tentando nos derrubar e tentando fazer com que a nossa fé se enfraqueça nos dias de hoje. Tantas notícias desagradáveis, tristes, tantos fatos que estão acontecendo, muitas vezes tão próximo da gente, e às vezes um pouco distante, mas que influencia a nossa vida, e tentam abalar a nossa fé, esmorecer o nosso espírito. Mas a mesma palavra que fala que nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam, nós somos daqueles que deixam o que para trás ficou e avança para o alvo, que é o Senhor Jesus. É a palavra que nos fortalece, é a palavra movida pelo Espírito Santo que nos fortalece. É a palavra que nos fortalece. A palavra fala lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 7, que Moisés costumava sair do acampamento e montar um tabernáculo
para buscar a face do Senhor. E era uma própria instrução do Senhor. Sair do acampamento, montar um tabernáculo fora do acampamento para buscar a face do Senhor. E a palavra fala que todas as vezes que Moisés ia, o povo também ia encontrar a face do Senhor, porque ali ele se relacionava com o Senhor. Porque ali naquele tabernáculo, fora do arraial, fora do acampamento, ele se distanciava das atividades corriqueiras, das tarefas cotidianas da vida, daquilo que talvez enchesse o seu coração de coisas muito ruins, muito desagradáveis, que talvez tirasse a sua atenção de Deus, e montava um tabernáculo, levantava um tabernáculo para buscar a face do Senhor. E o salmo que nós lemos nessa noite fala que nós devemos buscar a face do Senhor. E muitas vezes nós achamos que buscar a face do Senhor é simplesmente entrar no nosso quarto, fechar a porta e ali buscar a face do Senhor. Também é. Também é um método, também é uma forma de buscar a face do Senhor. E por isso o próprio Senhor Jesus falou que nós deveríamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com o Pai, porque o Pai ouviria. Mas também eu creio que ali havia uma mensagem metafórica para os nossos dias de hoje, porque nem sempre nós podemos entrar no nosso quarto e fechar a porta, porque nem sempre o quarto é aquele ambiente de 4 paredes onde nós devemos entrar e falar com o Senhor. Mas nós devemos montar um tabernáculo na nossa vida, todos os dias da nossa vida, nos distanciar um pouco do acampamento, nos distanciar um pouco dos nossos afazeres, nos abster um pouco daquilo que nos distancia da presença e da unção do Espírito, nos desvencilhar um pouco daquilo que atrapalha a nossa busca, a busca da face do Senhor. Porque nem só de pão vive o homem. Eu também creio que quando o Senhor Jesus fala que não só de pão vive o homem, mas também da palavra do Senhor, também haveria uma metáfora nessa fala do Senhor. Quando ele fala que não somente de pão vive o homem, é exatamente não somente dos afazeres do dia a dia, não somente das responsabilidades, não somente desse mundo físico onde nós temos que trabalhar. Não somente de pão viverá o homem, mas da face do Senhor. A gente não pode se fortalecer, a gente não pode amadurecer na presença do Senhor, a gente não pode ter um amadurecimento espiritual se a gente não buscar a face do Senhor, se a gente não montar um tabernáculo, se a gente não montar uma tenda para buscar a face do Senhor. Muitas vezes a gente só quer ficar no acampamento, porque o acampamento nos traz prazer, nos traz conforto. O acampamento nos dá respostas materiais para as nossas inquietações, para os nossos anseios, para os nossos desejos. O acampamento do mundo nos traz aquilo que nós queremos, carnalmente falando. Mas precisamos sair do acampamento e levantar tendas para buscar a face do Senhor. E há momentos, queridos, que o Senhor nos chama para sair do nosso acampamento, da nossa rotina diária, das nossas responsabilidades, das nossas tarefas cotidianas. Isso não quer dizer que nós devemos nos tornar pessoas irresponsáveis, deixar de lado a nossa família, as nossas responsabilidades. Não é isso. Muito pelo contrário, porque quando nós buscamos a face do Senhor, quando nós nos fortalecemos espiritualmente, quando nós buscamos a leitura da palavra, quando nós buscamos intimidade com o Senhor, nós nos amadurecemos cada vez mais, não somente espiritualmente, mas como pessoa, como homem, como mulher, para nos relacionarmos com o mundo, para nos relacionarmos com as pessoas, como pessoas dignas de discípulos de Cristo. A gente não consegue se tornar discípulo de Cristo apenas dentro do acampamento. Apenas dentro do acampamento.
E é exatamente quando nós levantamos e montamos a nossa tenda e buscamos a face do Senhor, e ficamos face a face com o Senhor, é que nosso ministério se fortalece. E eu não digo ministério simplesmente sacerdotal, não. É ministério que o Senhor colocou em nossas mãos, ministério familiar, ministério discipular, ministério do ofício que o Senhor colocou em sua mão para exercer. Você só é forte na presença do Senhor quando você deixa a força do Espírito Santo tomar conta da sua vida. Porque é a presença do Espírito Santo que nos fortalece, que nos amadurece, que nos faz firme, que gera em nosso coração essa confiança que o rei Davi escreveu no Salmo 27. Ainda que nós clamemos ao Senhor, ainda que nós peçamos ao Senhor por livramento, que o Senhor não nos abandone, e muitas vezes nós seremos assim. Quantas vezes na nossa vida nós estamos abarrotados de obrigações, de responsabilidades, de atividades, de compromissos. Quantas vezes nós olhamos para o lado e falamos, nós não vamos dar conta, e aí nós precisamos nos descansar, nós precisamos de um tempo, nós precisamos montar tendas para buscar a face do Senhor, porque a presença do Senhor nos dá descanso. E muitas vezes nós até pensamos em desistir, mas que esse desistir não passe do pensamento, não passe do plano do pensamento. E ontem eu conversava com o pastor Célio sobre algumas coisas dessas questões, porque a palavra é ela que nos fortalece. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E todas as vezes que nós estamos lendo, ouvindo a palavra de Deus, a fé está fortalecendo em nosso coração. O Espírito Santo está se comunicando com o nosso espírito, e a gente está sendo fortalecido a cada vez mais um pouquinho. E às vezes as pessoas falam assim, dá vontade de desistir. Mas não é vontade de desistir, queridos. Porque quando nós falamos que temos vontade de desistir de algumas coisas, não é vontade de desistir. A gente se expressa muito errado. É vontade de descansar. Quando nós somos movidos pelo Espírito Santo, quando nós somos movidos pela palavra do Senhor, a gente não tem vontade de desistir, não. A única vontade que a gente tem é de avançar, mas nós precisamos nos revigorar, nós precisamos de novas energias, nós precisamos ser revigorados pelo Espírito Santo. Por isso que muitas vezes nós precisamos descansar. Nós precisamos montar tendas e descansar na presença do Senhor, porque de fato a gente não dá conta de muitas coisas. Você está entendendo, filho? Você está entendendo, filha? Nós precisamos descansar na presença do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, noite de terça-feira, noite de culto aqui em Betânia, para buscar uma palavra do Senhor, para buscar uma ministração pelo Espírito Santo do Senhor. E a palavra do Senhor para nós nessa noite é que nós devemos descansar na presença do Senhor, nós devemos confiar na presença do Senhor, fazer assim como o próprio Moisés diz, como o próprio Senhor Jesus diz. Quantas vezes nós lemos a palavra, esta palavra que se encontra em Mateus, quando o Senhor Jesus se dirige aos discípulos e fala assim: entre no teu quarto, fecha a porta. Quantas vezes você olha para os quatro lados e não tem um quarto para entrar? Quantas pessoas não têm um quarto para entrar e fechar a porta e falar com o Senhor? Então, se isso fosse tão literal assim, como essas pessoas poderiam buscar a face do Senhor? Busque a face do Senhor. Busque a face do Senhor. A palavra fala que Ele não dorme, Ele não tem sono. A palavra fala que Ele está sempre atento.
Os olhos do Senhor estão sempre atentos. Os ouvidos do Senhor não estão fechados, que não possa ouvir o clamor daquele que busca a sua face. Os olhos do Senhor estão por sobre toda a terra, contemplando todo aquele que busca a sua face. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Nós precisamos montar tendas do encontro. Foi assim que foi intitulado a tenda que Moisés montou fora do acampamento, era a tenda do encontro. Quantas vezes nós temos montado a tenda do encontro na nossa vida? Quantas vezes nós temos encontrado com o Senhor? A tenda do encontro. Quando a tenda do encontro era levantada, era montada, pessoas eram curadas, pessoas eram saradas, pessoas eram salvas, eram restauradas, pessoas eram libertas. Você acha que aquele mesmo Deus, que aquele Deus que se encontrava face a face com Moisés e com o povo, não é o mesmo Deus que está aqui nessa noite? Não é o mesmo Deus que está acompanhando a história? Não é o mesmo Deus que está acompanhando a sua igreja? Muito mais ainda é nos dias de hoje. Muito mais ainda é nos dias de hoje, porque quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele entende que a aliança que o seu Filho realizou na cruz do Calvário é suficiente para todas as vezes que nós buscarmos a sua face, a gente encontrar a face dEle. Todas as vezes que nós buscamos a face do Senhor, nós encontramos a face do Senhor. Isso não é mérito seu, não é mérito meu, não é mérito nosso, é mérito do sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. O direito que nós alcançamos é o direito alcançado pela cruz do Calvário. Nós não devemos titubear, nós não devemos ter dúvida. Porque a esperança é a base da relação. A esperança, a fé, a esperança, a confiança são os elementos bases da relação que nós devemos ter com o Senhor. Fruto do Espírito Santo que habita em nós. Fruto do Espírito Santo que habita em nós. E muitas vezes, querido, nós buscamos ao Senhor, sabe? Nós viemos para a igreja, nós vamos a outra igreja, nós vamos a encontros, buscar a Deus não pelo que Deus é, não pelo próprio Deus, mas nós muitas vezes buscamos a Deus por outras pessoas, nós buscamos a Deus por outras coisas, nós buscamos a Deus por uma bênção, nós buscamos a Deus por uma manifestação maravilhosa, por um milagre. Mas eu estou listando isso aqui, não é porque isso é errado, não é errado, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós buscamos a Deus simplesmente motivados por isso. E nós devemos nos dirigir ao Senhor pelo que Ele é, por Ele mesmo. Porque o que nos faz ir até Deus é Deus. O que nos move para ir à presença do Senhor é o próprio Espírito Santo que habita em nós. Preste atenção, filhos. Cada uma pessoa que está aqui tem uma motivação para estar aqui. Foi Deus que colocou no seu coração essa motivação. E deve passar pelo crivo da palavra e do Espírito Santo para que você possa compreender a vontade de Deus para a sua vida. Talvez algumas com mais anseio do que outras, mas quem trouxe você aqui nessa noite foi o Espírito Santo. Quem trouxe você aqui nessa noite foi a própria presença do Senhor, para falar que você e eu, nós precisamos levantar tendas do encontro todos os dias da nossa vida.
Deus é um Deus que se alegra em abençoar, porque Ele é o Deus abençoador. Mas Ele se alegra mais quando Ele é recebido na tenda do encontro. Quando Ele é recebido na tenda do encontro, eu não tenho dúvida que Ele se alegra muito mais do que quando Ele está abençoando alguém com alguma bênção material, com aquilo que nós ansiamos. Você já percebeu que quando nós amamos alguém, a presença da pessoa é bem mais importante do que qualquer outro presente material? Só estou fazendo esse exemplo aqui para ser bem simples. Assim é Deus. Deus quer entrar na tenda do encontro e quer encontrar você por lá. Deus quer encontrar você por lá. E mais um ponto é que não somente por pessoas ou coisas, mas na sua grande maioria são tempos de adversidades que nós buscamos a presença. Nós buscamos a presença de Deus em tempo de choro, porque é mais fácil buscar a presença de Deus em tempo de luto. É mais fácil buscar a presença de Deus quando nós não encontramos resposta em outros lugares. Mas o que Deus está falando para a gente hoje é que Ele tem a resposta para a gente ainda antes da gente procurar em outros lugares. Você entendeu? Deus tem a resposta que você precisa bem antes de você ainda procurar em outros lugares. Sabe por quê? Porque a gente não precisa se cansar. A gente não precisa gastar energias buscando em outros lugares o que somente encontramos na presença do Senhor. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda fora do acampamento. Quem quisesse consultar o Senhor precisava sair do acampamento. Muitas vezes, queridos, sabe o que é o acampamento na sua vida? Deixa eu falar para você. O acampamento muitas vezes são aqueles projetos que não pertencem a Deus, mas você estabeleceu. São sonhos que estão dentro do seu coração, mas quando você coloca diante do Senhor, você sabe que a resposta de Deus é não. Acampamento muitas vezes são aquelas atividades em excesso, sabe? Que você quer abraçar o mundo, você quer realizar tantas coisas na sua vida, mas você não dá conta, porque afinal de contas você é um ser humano, mas não vai dar conta mesmo. E você tem que tomar decisões e ter escolhas para que possa compreender e ter a percepção espiritual do propósito de Deus para a sua vida, para a sua história. Mas nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Em condições normais não é fácil, que dirá quando nós estamos abarrotados em acampamentos. Quando nós estamos atarefados de tal forma que a gente não dá conta nem daquilo que a gente está fazendo, que dirá da presença do Senhor, de buscar a face do Senhor. Aí quando a gente chega em casa à noite, tão cansado, o corpo tão cansado, e é próprio do ser humano. Olha para os quatro lados, não tive tempo nesse dia para ir buscar a face do Senhor. Mentira, queridos. Mentira. Deus concede tempo suficiente a todo ser humano para buscar a sua face. Nunca esqueça disso. Deus concede
tempo suficiente a todo ser humano para buscar a sua face. O tempo está aí. O local da tenda do encontro é você que estabelece. O quarto e a porta fechada é você que encontra. O tempo que você disse que não encontrou, você precisa resgatar. Você precisa suspender da sua vida passatempos que atrapalham a presença do Senhor na sua vida. Passatempos que atrapalham a comunhão da presença do Senhor na sua vida. Você precisa largar a mão dessas coisas, porque tempo suficiente nós temos, e você sabe que você tem. Você sabe que você tem. Eu sei que eu tenho. Eu precisei fazer aquilo, de repente surgiu alguma coisa. Estou nem aí, espera aí. Vou montar a tenda do encontro, porque eu preciso a tenda do encontro. Vou montar a tenda do encontro na minha vida, porque eu preciso da tenda do encontro, porque eu preciso buscar a face do Senhor, porque é a presença do Senhor que me fortalece, é a presença do Senhor que me dá esperança, é a presença do Senhor que me dá vigor, é a presença do Senhor que me traz paz, é a presença do Senhor que me dá certeza da vida eterna, é a presença do Senhor, não são as demais coisas. Você veio aqui nessa noite para ouvir isso, querido. Busque a face do Senhor, porque é ela que te fortalece, porque é ela que te garante o teu futuro, porque é ela que te garante o teu sucesso, porque é ela que te garante a sua vida. É ela que te garante a presença. Presença. Só alguém pode montar a tenda do encontro por você, para você. É você. É você que pode. Você, pai, não pode montar a tenda do encontro para o seu filho. Você, filho, não pode montar a tenda do encontro para seu pai. Você, marido, não pode montar a tenda do encontro para sua esposa, e vice-versa. A tenda do encontro é individual. O quarto com as portas fechadas é individual. Amém? Amém? Amém, queridos. Não há nada de errado nas atividades do dia a dia. Não há nada de errado de ser proativo, de realizar as atividades do dia a dia. O errado é quando essas coisas atrapalham você a buscar a face do Senhor. O errado é quando essas coisas, ainda que não te levam a cometer pecado. E eu queria abrir um parêntese aqui que me veio na mente. Eu ouvi certa vez, isso eu trago no meu coração. Tem coisas piores do que aquelas que te levam a pecar. Tem coisas muito piores do que aquelas que te levam a pecar. Porque quando você peca, nós pecamos, mas nós nos arrependemos, porque o Espírito Santo nos constrange. Então, se há coisas piores do que as que nos levam a pecar, são aquelas que não nos levam a pecar propriamente dito, mas também não nos faz aproximar da presença do Senhor. Não nos faz aproximar da presença do Senhor. Pior do que pecar e se arrepender é achar que não está pecando e vivendo em situações que não te levam para a presença do Senhor. É aqueles que lá em Apocalipse o Senhor fala à igreja de Laodiceia: vocês são mornos,
estou a ponto de vomitá-los. Porque os mornos são aqueles que acham que está tudo muito bem, mas é como se a presença estivesse ali e cada vez mais ele distanciando. É por isso que nós precisamos montar a tenda do encontro. Montar a tenda do encontro. Montar a tenda do encontro. Caminhando para o final, queridos. Gostaria de chamar o ministério de louvor. Devemos resgatar o tempo, queridos. Esse tempo que nós achamos que está escasso, esse tempo que nós achamos que nós não temos, nós devemos resgatar. Nós devemos levantar tendas de encontro. E a tenda do encontro, ela pode ser montada em qualquer momento do dia, em qualquer circunstâncias do dia. A tenda do encontro é onde nós nos fortalecemos na presença do Senhor. Porque Cristo deseja que deixemos o universo perturbador dos acampamentos da vida, e levantemos tenda do encontro, para que nós possamos permanecer na presença dEle, tendo em nossa mente o maior objetivo da nossa vida, que é encontrar com Deus. Que é encontrar com Deus. Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos nesse momento. Você que compreendeu essa mensagem, você que teve a percepção espiritual de compreender essa mensagem, se foi para você, fale com Deus nesse momento. Peça a Ele para nos alertar. Peça a Ele para encher você de vontade de montar a tenda do encontro, de se encontrar com Ele todos os dias, de entrar no seu quarto, fechar a porta e ali falar com Ele, se fortalecendo, e deixar que o acampamento possa pegar fogo e explodir, sei lá, qualquer coisa, tempestades e tempestades, vendavais, mas você está buscando a face, você está na tenda do encontro buscando a presença, buscando a presença, buscando a presença, porque o que vale, queridos, é encontrar com Deus, é encontrar com Deus, é encontrar com Deus. Glória a Deus. Tem um louvor, queridos? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Mais uma vez, não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus.
Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado porque a tua palavra foi ministrada, Senhor. Deus, guarde essa palavra em nossos corações, Pai, para que nós possamos ser abençoados todos os dias, para que nós possamos prosperar na tua presença, porque nós não somos dos que retrocedem. Nós queremos, ó Deus, avançar na presença, nós queremos prosperar na tua presença, nós queremos sentir a tua presença, nós queremos buscar a tua face. Coloca em cada coração que está aqui nessa noite, Pai, a tua palavra que é viva. Esteja abençoando o teu povo, esteja abençoando os teus filhos nessa noite, esteja, ó Deus, transformando histórias nessa noite, transformando mente, mudando mentes nesta noite aqui, Pai, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração nessa noite, essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém.